Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 31, onde está registrado os grandes dramas vividos por Jacó, as lutas que ele teve com a sua família, e como Deus, de uma maneira extraordinária, agiu para a restauração num tempo de crise. Eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis 31 e, lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta para nós considerarmos juntos esta passagem. Está assim registrado: então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então respondeu Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates, tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha, também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste, me enganaste, levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal.
Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome a força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence, e o que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia, nas duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, eu não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão o requerias, assim o furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento, e ao trabalho de minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunha entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, Jacó porém lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas, se tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui estou, este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para a sua casa. Amém? Você pode ler essa frase final comigo? E voltou para a sua casa. E voltou para a sua casa. De volta para casa é o tema que eu gostaria de abordar com vocês nesta noite. Pois bem, Jacó é uma das figuras mais importantes e mais emblemáticas de toda a Bíblia. Jacó foi escolhido por Deus
já no ventre da sua mãe. Jacó é filho de Isaque, neto de Abraão e pai das 12 tribos de Israel. Por orientação da sua mãe, Rebeca, ele engana seu pai, ele mente para seu pai e astuciosamente toma a bênção que Isaque pretendia dar a Esaú, seu irmão. E ele mente em nome de Deus, e ele blasfema. E a sua mãe está por trás dele, dando todas as coordenadas. E ele conquista com isso o ódio de seu irmão. E ele então precisa fugir de casa, correndo de seu irmão que quer matá-lo oportunamente. Quando eu leio essa história, eu fico pensando que ele devia ser um menino inconsequente, quem sabe imaturo, talvez um adolescente, que ainda precisa seguir os conselhos muito diretivos da sua mãe. Mas quando você vai examinar a Bíblia, Jacó tinha exatamente 71 anos de idade quando sai de casa. Solteirão. Há esperança para você, portanto. Ele passa 20 anos em Padã Arã, onde constitui família, e ele sai de casa pobre. Com 20 anos ele tem família, ele tem filhos, e ele está rico, muito rico. E ele retorna, logo que nasce José, com 91 anos. 91 anos de idade. Diz a Bíblia que com 17 anos de idade, José é levado para o Egito, porque seus irmãos o vendem. E se Jacó tinha 91 quando José nasceu, José foi levado aos 17 anos, Jacó então está com 108 anos. E diz a Bíblia que José fica lá há 22 anos, até que leva para lá sua família. 13 anos diante das dificuldades da vida, 7 anos num governo próspero e 2 anos em crise mundial. Portanto, 13 com 7, 20, mais 2, 22. Se Jacó tinha 108, com 22, Jacó agora tem 130 anos quando vai para o Egito. Ele fica no Egito 17 anos e morre com 147 anos. Pois bem, a Bíblia nos informa, no capítulo 30, versículo 43, e eu chamo a sua atenção para olhar isso comigo, que Jacó, ao sair de Padã Arã, está escrito assim, e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Ele está fugindo de seu sogro, porque foi enganado pelo seu sogro. E essa saga de uma crise familiar aparece aqui e eu quero compartilhá-la com você. Primeira coisa, a decisão de voltar. Está aí no capítulo 31, versos de 1 a 16, essa decisão de voltar. E ao decidir voltar, alguns pontos merecem destaque. Primeiro, ele resolve voltar para o seu pai, para Isaque, para Canaã, para a sua terra, por um motivo justo. Primeiro motivo justo, o comentário dos seus cunhados. Olha comigo aí o versículo 1. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, ou seja, seus cunhados, que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Note que o comentário é exagerado. Via de regra, quando a pessoa faz uma avaliação, ela pode fazer uma avaliação completamente distorcida. Não é verdade isso. Até porque Labão também era um homem rico, então não tomou tudo. E ele não tomou do ponto de vista de esperteza. Foi Deus que estava nesse negócio, ao ver a esperteza do sogro, e então Deus transfere para Jacó os rebanhos do Labão que queria enganar o Jacó. E enganou Jacó com respeito às filhas. Agora notem vocês que via de regra os problemas familiares começam com um negócio chamado de dinheiro, herança. Vocês acham que ainda tem briga até hoje por causa de dinheiro nas famílias?
Problema de herança ainda é problema hoje? Pois bem, a primeira razão por que Jacó voltou é o seguinte: os cunhados dele já estavam comentando que o Jacó tinha passado a mão na riqueza do pai. Isso gerou uma crise familiar. Então isso leva Jacó a perceber que não dá mais para ficar. A inveja tornou-se a alavanca que moveu os cunhados de Jacó. Segundo motivo, veja comigo que o semblante desfavorável do sogro. Olha o verso 2, por gentileza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Ou seja, o Labão teve um momento que foi muito bem com o genro, gostava do genro, usava o trabalho do genro, se enriqueceu pelo trabalho do genro. A Bíblia faz menção disso, tá? Olha comigo aí o capítulo 30, versículo 27, ó, a confissão do próprio Labão aí, por gentileza. Porque quando nasce o José, ele quer ir embora, ele pede isso, você vai notar isso, capítulo 30, 25 e 26, tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra, dá-me meus filhos e as mulheres, pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Mas agora, preste bem atenção, os meninos, os cunhados, falando no ouvido de Labão, papai, ó, esse genro do senhor não é flor que se cheira não, esse cara está ficando rico, o senhor abre o olho com esse cara, ele vai passar a perna no senhor, daqui a pouco nós não vamos ter mais nada. E diz a Bíblia que o sogrão não olha mais para o genro com bons olhos. Está escrito aí, o rosto de Labão já não era mais favorável, como anteriormente, já tinha sido favorável, a relação era boa, eles conversavam, batiam um papo, comiam um pão à mesa, celebravam juntos, agora não mais, agora tem uma diferença, agora tem um silêncio, agora tem um olhar diferente, agora tem um semblante diferente. E isso, diz a Bíblia, foi uma das razões pelas quais Jacó resolve voltar. Não dá mais para ficar, não dá para conviver mais, se quebrou o princípio da confiança. Vocês notam que Jacó já tinha servido Labão por 14 anos, e agora não dá mais para ficar. A crise familiar chega a um ponto de dizer: não dá mais, não dá mais. Terceiro motivo que levou Jacó a voltar para a casa dele: primeiro, comentário dos cunhados; segundo, o semblante do sogro; terceiro, por ordem expressa de Deus. Olha comigo aí, versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Olha o verso 13, quando Deus aparece para ele: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, não amanhã, não no mês que vem, não daqui a uma década, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Ou seja, o desenrolar do projeto de Deus na vida de Jacó seria a partir de Canaã, e não onde ele estava, seria a partir da onde estava seu pai. E então agora ele não tem mais o favor dos cunhados, ele não tem mais um bom favor do sogro, e agora Deus diz: volta. Deus não pede, Deus ordena. É o projeto de Deus, é a vontade de Deus, é o decreto de Deus. E depois de 20 anos em Padã Arã, ele precisa voltar, e voltar para uma ordem expressa de Deus. Mas ele tem mais um motivo para voltar: é o conselho de suas mulheres. Olha comigo, por favor, versículo 4. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto de seu rebanho. Note que é uma emergência, ele não vai para casa, ele pede que as mulheres venham a ele no campo. Confira agora versos 14 a 16. Então responderam Raquel e Lia:
há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Porque preste atenção numa coisa, agora a crise está instalada. A crise está instalada. E se as meninas tomassem o partido do pai? E se as meninas tomassem o partido dos irmãos? E se as mulheres, não, ô Jacó, você está exagerado. Você está vendo coisa que não tem. Papai não está brigado com você não, meus cunhados, meus irmãos gostam muito de você. Porque às vezes um dos grandes conflitos da família é esse, não é não? Nem todo mundo faz a mesma leitura, nem todo mundo olha pelo mesmo ângulo. E de repente, a perspectiva de um é a perspectiva diferente do outro. Mas elas não. Olha aí, por gentileza, o que elas vão dizer: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. Você note que o que está por trás ainda chama-se dinheiro. Jacó, você está rico, mas nós queremos mais um pouquinho mais. Dá para agarrar um pouco mais? Dá para levar mais? Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Sabe o que significa isso? O Jacó trabalhou 14 anos pelas duas meninas e as meninas não viram um centavo. Você conhece família que tudo gira em torno de dinheiro? Dinheiro é a mola mestra das relações. O relacionamento é puramente utilitário. E veja que tem 20 anos isso. E esse negócio está lá no coração das meninas. Papai nos usou. Nós fomos apenas uma mercadoria. Papai recebeu 14 anos de trabalho. Deus enriqueceu papai através do trabalho de Jacó, e nós não ganhamos nada com isso. Ele nos tratou como estrangeiros. Olha o versículo 16: porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Note que elas estão entendendo que não foi esperteza de Jacó, foi Deus quem fez isso. Deus quem fez isso. E elas estão prontas a tomar decisão: não abrimos mão de um centavo. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Então, é nossa e ninguém tasca. Não abrimos mão. E aí elas tomam a decisão: agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então, é para ir embora? Vamos embora. Chega. É hora de romper. É hora de arrumar as malas. Por que Jacó volta? Primeiro, porque os cunhados não estão falando coisa errada dele. Segundo, porque o sogrão não está gostando mais dele. Terceiro, porque Deus mandou ele embora. E quarto, porque as mulheres dizem assim: vamos fazer isso mesmo. Então ele não tem outra opção. É hora de voltar. Aí vem um segundo ponto dessa narrativa bíblica: a saída clandestina. Olha comigo agora os versos 17 a 24. Primeira coisa, a fuga dele. Olha aí o verso 17, por favor. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado de sua propriedade que acumularam em Padan-Aram, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. Então note que primeiro vem gente, depois vem coisas. Primeiro filhos, depois as meninas, depois os rebanhos, e hora de partir. Note que ele está fugindo de forma prudente. Por que ele está fugindo de forma prudente? Por que está acontecendo com o sogrão dele? Olha aí versículo 19: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenceu ao seu pai, e Jacó logrou, isso significa enganou a Labão arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com o quê? Com tudo o que lhe pertencia, levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia que Labão ficou sabendo.
Então preste atenção nisso, ele foge de forma clandestina, mas foge também por prudência, porque sabia que não dava para costurar um acordo. Ele já tinha pedido isso antes, quando José nasceu, o sogrão não deixou. E se você perceber, por que é que ele está fugindo? É porque ele sabe, lá no verso 31, ele diz o seguinte: eu fugi porque eu tive medo. E não foi um medo qualquer não, eu calculei. Sabe o que é calcular? É avaliar, é aquilatar, é botar na ponta do lápis, é perceber que a coisa precisa ser planejada. Eu calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Falei, esse camarada, ele na hora da H mesmo, vai pegar essas meninas à força. Elas já foram mercadoria 20 anos, não receberam nada. Já pensou se o meu sogro agora me toma essas meninas à força? O que eu vou fazer sem elas? O que eu vou fazer sem meus filhos? Por isso ele foge clandestinamente. O que acontece? Passo seguinte, a perseguição de Labão. Olha comigo, versículos 22 a 24. No terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. Agora, preste bem atenção nisso aqui. Ele está indo no encalço para abraçar, para se despedir, para dar um beijo nas meninas e nos netos, para dar um abraço no genro. Ô genrão, ó, valeu, hein? Deus te abençoe, hein? Vai em paz, meu filho. Era esse o propósito e a motivação dele? Absolutamente não. Ele está irado, ele está indo para a bronca, para a briga, para o enfrentamento, para o confronto. Só que acontece um fato na estrada que ele não esperava. Veja o verso 24. De noite, porém, olha a adversativa. Porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Sabe uma coisa que eu acho maravilhosa na vida de Jacó? É a graça de Deus. Porque Jacó não era uma boa bisca, era? Não era não. Jacó era um cara enroscado. Era suplantador. Jacó está voltando com 91 anos de idade e ainda não era convertido. Não era convertido, sabia? Você vai ler no livro de Gênesis até agora que em momento algum o livro se refere a ele como sempre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas não diz o meu Deus. Ele sempre se refere a Deus como o Deus do seu avô, como o Deus do seu pai, mas não como o seu Deus. Só depois, no capítulo 32, no Val de Jaboque, é que vai ter uma experiência de conversão. Então notem comigo, que apesar de Jacó, Deus ama Jacó. Mas não é só com Jacó, não é com você e comigo. Porque Deus ama você e a mim, não é porque nós somos bons, não é porque nós temos méritos, não é porque Ele vê em nós uma pessoa maravilhosa, esse merece ser amado. Nós todos somos Jacós. O sangue de Jacó corre nas nossas veias, o coração de Jacó pulsa no nosso peito. Nós temos o DNA de Jacó, nós somos Jacó e Deus nos ama apesar de nós. Mas notem comigo, a perseguição de Labão, ela tem uma tríplice motivação. A primeira delas é material, acabou a fonte de riqueza. Deus abençoava Labão por meio de Jacó. Jacó indo embora, fecha a torneira. Segunda motivação, emocional, acabou a chance de conviver com as filhas e com os netos. Terceira motivação, religiosa, os seus deuses foram roubados. Agora preste bem atenção, um cara que tem um Deus que pode ser roubado, ele tem maus lençóis, tá não? Mas vamos pensar mais ainda, um Deus que fica debaixo da saia de uma mulher, preste bem atenção nisso.
O Deus do Labão ficou escondido debaixo da saia da Raquel. Está muito mal um cara desse. Ele fica furioso. E é maravilhoso que Deus freia a fúria dele no caminho. Notem comigo, por gentileza ainda, verso 29. Porque quando Deus lá de noite falou com ele: não guardes, não fales a Jacó, nem bem nem mal. Olha no verso 29, quando ele encontra com Jacó, porque isso aí, se o cara é prudente, se o cara é sábio, ele guarda isso para ele. Mas ele não aguentou não, ele falou para o Jacó. Olha o verso 29 comigo, você pode ler o 29 comigo? Olha o que ele diz: há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas Deus de vosso pai me falou ontem à noite, diz: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. Está dizendo assim, se não fosse Deus, meu filho, eu te arrebentava, Jacó, vai acabar com a sua raça. Foi Deus que me cercou, cara, porque eu estou com muita raiva. Olha mais ainda, versículo 42. Então respondeu Jacó a Labão, não, deixa esse 42 para depois. Não vou adiantar isso vocês não, isso aqui tem um negócio na hora certa. Então preste bem atenção, que ele foge. Quais são os motivos? Os cunhados estão falando mal dele, o sogro está com a cara virada para ele, Deus apareceu para ele e falou: vai embora. As mulheres falaram: é verdade, vamos embora mesmo. Aí o sogro persegue, ele tem que fugir escondido, e o sogro persegue. Agora nós vamos ver, no encontro, quais foram as acusações do sogro ao genro. A crise está gravando. Então preste atenção comigo nos versos 25 a 42. A primeira acusação do Labão, acho isso impressionante. A acusação é de que Jacó é um homem irresponsável. Labão acusa Jacó de ter sequestrado suas filhas. Olha o verso 26, eu acho isso aqui até hilário. Disse Labão a Jacó: que fizeste, que me enganaste, levaste minhas filhas como cativas pela espada, cara? Levar alguém cativo à espada, porque não tinha revólver 38, que se tivesse, você levou minhas filhas, você botou um 38 na cintura, botou o revólver, vocês têm que ir comigo, você sequestrou minhas filhas. Não foi bem assim, né? As meninas tinham consciência de que o Jacó era mais justo nessa história do que o pai. O genro está numa situação mais favorável diante de Deus do que o sogro. Mas quem acusa, irmãos, não está preocupado com a verdade. A acusação procede da paixão do enganoso coração. Quando você está com raiva, você muitas vezes faz uma leitura errada, tendenciosa e parcial. Cuidado com a raiva na família, porque a raiva tira você do equilíbrio, da sensatez. Lá, mais ainda, Labão acusa Jacó de ter sido enganado com sua fuga oculta. Olha o verso 27. Por que fugiste ocultamente, me enganaste, nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos, com tamboril e com harpa? Para um pouquinho, Jacó, ô Labão, mas também não chega tanto, né? Brincadeira, não? Era essa a disposição dele mesmo? Fazer uma festa assim com tamboril, com harpa, tal? Nada disso, nada disso. Essa palavra dele aqui não passa de um amontoado de mentiras e uma expressão máxima de hipocrisia. É quando a boca fala o que o coração não sente. O coração está cheio de ódio e a boca está destilando palavras doces e suaves. Terceiro,
Olha comigo, Labão acusa Jacó de não lhe ter dado oportunidade para beijar suas filhas e seus netos nessa despedida. Olha o versículo 28. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Agora preste atenção aqui. Por que ele não beijou os meninos antes? Por que ele não beijou as filhas antes? Por que ele tem necessidade de beijar as filhas na despedida? Aqui tem uma lição importante em família: aproveite as oportunidades, porque se você não aproveitar as oportunidades, depois você sofrerá a angústia do remorso. Ele passou 20 anos sem beijar as meninas. Ele passou 20 anos explorando as meninas. Agora que elas foram embora e foram de vez, ele pensou: eu podia ter beijado as filhas. Jacó me privou de beijar minhas filhas e meus netos, só que conviveu com as filhas 20 anos casadas e ele explorou as meninas. Perceberam isso? Então vamos pensar um pouquinho aqui de forma prática. Quem tem filho e filha casados aqui? Filho casado. É bênção demais, não? Está tratando bem seu genro? Está tratando bem a sua nora? Não estou falando para você visitar todo dia não, porque você vai ficar chato. Mas de vez em quando você dá uma ligadinha, está tudo bem aí? Já deu uma oferta para sua nora, para o seu genro? Já deu uma ofertinha boa? Já convidou para almoçar com você, para jantar com você e pagou a conta? Se nós perdermos as oportunidades no dia a dia, amanhã a nossa consciência vai nos cobrar. E o remorso vai nos machucar profundamente. Eu sempre tenho dito que um dos grandes dramas da cultura brasileira é que, dentro da cultura brasileira, defunto recebe mais flor que gente viva. Já notaram isso? Quando o cara está vivo, você vai na floricultura. Será que eu compro uma rosa? A 3 é muito, não. Agora você tem que estar muito emocionado de amor para levar uma dúzia de rosas. Aí quando o cara morre, você manda fazer uma coroa desse tamanho, não dá nem para carregar. Faz sentido isso? Por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Então aproveite as oportunidades, para você não sofrer o drama de consciência do Labão. Mas vamos ver mais. Labão diz para Jacó que só não se vinga dele porque foi impedido por Deus. Você conhece aquele cara que antes de pedir perdão para o outro, ele chuta a canela do outro? Olha, cara, eu não vou te arrebentar porque Deus me impediu, porque se Deus não tivesse me impedido, eu te arrebentaria. Ele cria um problema antes de propor a solução. Você conhece gente assim? Que até no ato de pedir perdão, cria mais um problema? Fala, eu sou muito espiritual, eu escutei Deus, Deus apareceu para mim, Deus falou comigo, então eu resolvo perdoar você, que é um crápula, tá certo? Uai, que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu só não te arrebento, meu genro, porque Deus não deixa. Se ele deixasse, já teria te arrebentado. Então vamos ver agora o outro lado da moeda. Vamos ver agora como Jacó vai acusar o sogro agora. Agora a coisa muda. Você nota que
Labão acusa mais o Jacó de ter furtado os seus deuses, no verso 30, né? Verso 30, e agora que partiste de vez, ele sabe que o Jacó não está com vontade de voltar mesmo, porque tens saudade da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Deuses furtados, eu não Deus só não, são muitos deuses, são vários deuses, está muito irritado, e aí o Jacó precisa desabafar, e a primeira coisa que Jacó demonstra, irmãos, é uma coisa que eu acho isso impressionante, está no verso 36, depois que o Labão olhou a tenda de Jacó, olhou a tenda de Lia, olhou a tenda das servas, olhou a tenda da Raquel, não achou de jeito nenhum os deuses dele, e o Jacó não está sabendo de nada da história da mulher dele ter furtado os deuses do seu sogro, está escrito no verso 36, então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens o quê? Perseguido. De que maneira que ele tem perseguido? Furiosamente. Já pensou uma família assim? Um campo de guerra? Onde você contrata jagunço para ir perseguir o genro? Que loucura um negócio desse. O que você está percebendo aqui, meu amado irmão, eu chamo isso de desabafo. O Jacó aguentou calado 20 anos. Sabe quando a coisa vai juntando, vai enchendo, uma hora esse trem vaza. E eu quero declarar para você uma coisa importante, explodir por qualquer motivo é muito ruim, mas represar por muito tempo também é perigoso, porque há duas maneiras erradas de lidar com esse negócio da ira, sabia? A primeira delas é a explosão. Você conhece gente explosiva? Convive com alguém assim? Gente que não tem nem estupim, é pólvora seca pura, é gente igual leite ninho, bateu, tomou. Tem gente que é assim. Tem gente que é faísca. Mas tem outras pessoas que não reagem assim, mas armazenam, mas guardam, mas acumulam, mas congelam, mas arquivam. Aí esse negócio uma hora vaza. É o desabafo. É o desabafo do Jacó. Notem mais o que Jacó vai dizer. Jacó fica irado com seu sogro, diz o verso 36, e Jacó no verso 38 defende a sua integridade. Olha aí comigo, versículo 38. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca perderam as crias, e eu não comi os carneiros de teu rebanho. Olha o versículo 39. Fala do trabalho sem descanso, uma vez que o sogro exigia dele o que não era lícito exigir, 39, 40, não te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão requerias assim o furtar de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Preste bem atenção nisso. Ele era um escravo do sogro. A Bíblia diz que você não pode atar a boca do boi que debulha. E Deus não está preocupado com boi, Deus está preocupado com gente. Significa o seguinte: o cara que trabalha lá na lavoura e colhe o fruto da terra, ele tem o direito de comer daquele fruto. O cara que trabalha com gado, com boi, com vaca, e tira o leite e ordenha a vaca, ele tem o direito de beber daquele leite. Aquele que trabalha com as reses tem o direito de comer da carne daquelas reses, quando elas são sacrificadas, são abatidas. Jacó não tinha o direito de comer um cabrito, um cordeiro, 20 anos. E se uma fera pegasse uma ovelha lá no campo de dia ou de noite, ele tinha que repor, ele tinha que pagar.
Então o sogro não era só patrão, era um patrão carrasco, era um patrão injusto, era um patrão cruel, e ele aguentou isso 20 anos, esse troço uma hora vaza. Olha comigo, por favor, a confissão dele no verso de número 40, preste atenção aí. De maneira que eu andava de dia, não, versículo 41, 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. É claro que não devia ter inflação naquela época. Então, o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que chega uma hora que transborda o cálice, e o Jacó está aqui fazendo um desabafo. Mas eu acho bonito que ele acredita, embora não é convertido. Você conhece gente que mora na igreja, filho de crente, frequenta a igreja, e que crê direitinho nas doutrinas bíblicas, mas ainda não teve uma experiência com Deus? Mas defende essa doutrina. É o Jacó. Olha o verso 42. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, note que eu não falo meu Deus. Deus ainda é apenas o Deus do seu avô e do seu pai. Por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então Jacó não atribui o fato de ele não ter sido ferido pelo sogro à sua valentia ou à sua esperteza, mas à providência de Deus. E aqui eu termino com o último ponto, que é a reconciliação. Eu acho isso aqui impressionante, irmãos, porque note comigo, dos versos 43 em diante, já que é para reconciliar, veja a insensatez do Labão e a mansidão do Jacó. Porque se você olhar o verso 43, a atitude do Labão era para criar mais uma confusão, abrir mais uma frente de briga e separar de vez sem qualquer chance de reconciliação. Olha o que o Labão diz para ele. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a essas minhas filhas e aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança. Você chuta a canela do outro, depois vamos fazer aliança? Porque tudo que ele falou aqui não é verdade. As filhas são minhas filhas, são filhas dos seus filhos, mas se casaram, meu filho, agora elas são esposas do cara. Depois que casou, não queira mais dominar sua filha. Ela está casada, ela tem marido. Mudou a relação. Segundo, os filhos são meus filhos. Bom, eles são seus netos, não são seus filhos. Não trate seus netos como seus filhos. Não queira educar seus netos passando por cima dos pais dos seus netos. Estão percebendo o que Jacó está fazendo? Ele está desrespeitando os pais. Ele está querendo ocupar o lugar, não de avô, mas de pai. Os rebanhos são meus rebanhos. Alto lá, são seus rebanhos, coisa nenhuma. Eu não estou levando nada daquilo que não é meu. Eu não roubei, eu não furtei, é meu. Eu trabalhei, Deus me deu. Então note você que antes de propor reconciliação e paz e aliança, ele cria um problema. Agora, se o Jacó não fosse manso, ele teria entrado na briga e agravado a situação. Tem hora, meu querido, que é necessário ter controle emocional para não entrar numa discussão infrutífera, para não criar um problema. Jacó aqui está me ensinando a necessidade de mansidão. Sabe o que é ser manso? Não é ser frouxo. Ser manso é ter poder sob controle. É você ter o direito ou o poder de revidar
e não fazê-lo. É como um animal que tem força, mas foi adestrado. Essa é a ideia. E aí o que vai acontecer? E eu acho isso incrível, porque agora vamos fazer aliança? Vamos, na hora, já topa a ideia, vamos fazer aliança, vamos pegar pedra, vamos juntar pedra aqui, vamos fazer um altar. A Bíblia diz que a palavra dura faz o quê? Suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Resposta não é ação, resposta é reação. Eu lido com a pessoa a vida inteira muito bem, enquanto ela me trata bem. Se ela me tratar mal, qual é a minha reação? Naturalmente seria tratar mal também. Mas é aí que entra a ideia. A palavra foi dura, mas a resposta foi branda. O Labão chutou a canela dele, mas ele não revidou. E de repente isso muda por completo o Labão, porque esse é o ponto, meu amado irmão. Briga gera briga, ódio gera ódio, violência gera violência, palavra dura gera palavra dura, confusão gera mais confusão. É hora de alguém botar um ponto final nessa história de briga, de mágoa, de dor, de acusação, de mentiras. Tem hora que você precisa se calar. Foi o que Jacó fez. E de repente o Labão muda. Preste muita atenção comigo, que de repente o irmão Labão vira conselheiro matrimonial. Olha aí comigo o versículo 50. Na hora de fazer lá o pacto, a aliança, o acordo, primeiro conselho, versículo 50. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Meu filho, eu quero uma coisa então para você, cuida bem das minhas meninas, seja um marido fiel a elas, não arranja outras mulheres não, elas são a bênção, elas vão fazer você feliz, então cuida delas para mim. Ele que tinha explorado as meninas 20 anos, agora ele está interessado nelas. Agora quer o futuro delas, agora quer o bem-estar delas, agora quer a felicidade delas, agora quer que o genro cuide delas. Vocês estão entendendo isso? Como Deus muda o coração de uma pessoa? Segundo conselho que ele dá, olha o versículo 52. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. Eu quero duas coisas então. Primeiro, você cuida das minhas filhas. Segundo, vamos ser bons vizinhos? Vamos ser bons vizinhos. Chega de briga. Nossa família já brigou demais. Já discutiu demais. Já teve muito cara feia demais. Já teve muito olhar de banda demais. Já teve muita palavra atravessada demais. Já teve muita ganância demais. Vamos parar com isso. Vamos começar a vida. Vamos celebrar a vida. Vamos viver como família agora. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A coisa mais sagrada que Deus nos deu nessa terra, depois da nossa salvação, é a nossa família. Você não tem uma família perfeita, nem eu tenho, mas é a nossa família. Temos que lutar por ela, temos que cuidar dela, temos que investir nela. Temos que trabalhar para que haja reconciliação na nossa casa, para que haja paz na nossa casa, para que haja alegria na nossa casa, para que haja restauração na nossa casa. Invista na sua família. Pare de brigar. Pare de colocar dinheiro na frente de pessoas. Pare de olhar para a herança como alguma coisa que divide gente em vez de agregar pessoas. Versículo 45, diz que eles erigiram uma coluna. Versículo 54 diz que ofereceu Jacó um sacrifício. E diz o versículo 54 que eles comeram um pão e passaram a noite na montanha. Comunhão. A briga se transformou numa festa de celebração. Resultado? Verso 55,
Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para sua casa. É bênção. Então eu gostaria de sugerir para você uma coisa. Eu não sei se você tem o hábito de beijar seus filhos, de abraçar seus filhos. Eu tenho esse hábito até hoje, não quero perdê-lo. Mas se você não tem, comece a ter. Abrace seus filhos, beije seus filhos, abençoe seus filhos. Se você sair de madrugada, se o tio estiver dormindo, vai lá no quarto deles, dá um beijinho no rosto deles, ainda que eles não acordem. Senhor, abençoa. E eu não sei como é que você veio, mas a minha oração é que você volte para a sua casa hoje, não só em paz, mas como um pacificador, como um instrumento de paz dentro da sua casa. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. O pastor Arival vai orar por nós. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela exposição da tua palavra nesta noite, pelo convencimento, ó Deus, de que nós não somos perfeitos, que as nossas famílias têm lutas, problemas, desequilíbrios, mas a tua graça está sobre nós, Pai. E nós queremos te pedir que, à luz do texto que foi exposto aqui nesta noite, e o Senhor que interviu ali na vida, na família de Jacó, possa fazer um milagre na vida de cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor derrame paz, que o Senhor derrame harmonia, reconciliação na família de cada pessoa que está aqui nesta noite, na família daquelas pessoas que estão nos assistindo, ó Pai. Chega de briga, chega de desavença, chega de altercações, chega, ó Deus, de usura, de avareza. Quebranta os nossos corações, Pai, para que nós possamos viver em harmonia nos nossos lares, Pai. Deus, tu sabes aqui, tu conheces aqui o estado, a condição de cada família aqui presente, Pai. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos ter paz dentro de casa, ter harmonia dentro de casa, ter carinho dentro de casa, ter beijo, ter afeto, ter a tua presença conosco, Pai. Restaura hoje, nesta noite, casamentos. Restaura, Deus, relações de pais com filhos. Olha para nós, assim como o Senhor colocou temor no coração de Labão, coloca temor no nosso coração nessa noite, Senhor. E dá-nos um coração humilde, manso, que nós sejamos pacificadores a partir de dentro da nossa casa. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor.